Nós vamos orar nesse momento com vocês. Vamos agora que podemos nos ajoelhar. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhem. Aqueles que não puderem, fiquem assentados mesmo, tá bom? Aqueles que têm seus pedidos de oração, levantem a sua mão. Pai Santo que estás nos céus, humildemente na tua presença nos ajoelhamos, reconhecendo o Senhor como o Senhor da nossa vida, como o Deus da nossa vida, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Santo de Israel. Obrigado, Pai amado, por Jesus Cristo, teu Filho amado, ter morrido por nós, porque Ele ressuscitou por nós, subiu ao céu e vai voltar. Obrigado por essas crianças, por os juvenis e pelos jovens que estão cantando hinos de louvor ao teu nome. Que cada criança, cada jovem, cada juvenil seja transformado pelo poder do Espírito Santo e que haja paz, harmonia, alegria, felicidade em cada lar, no coração de cada família, Pai. Obrigado porque estamos aqui. O Senhor está vendo lá do céu as mãos levantadas. Estão clamando para o Senhor, clamando por bênçãos. Existem clamores por cura. Cura, Pai querido. Cura os teus filhos que estão enfermos. Soluciona os problemas de família. Conforta os corações enlutados. Anima-nos, Pai querido, a continuarmos vivendo nesta terra. Não é fácil viver nesta terra, mas anima-nos, dando-nos conforto, dando-nos coragem para que olhemos para Jesus Cristo, com os pés na terra, mas com os olhos no céu, porque é de lá que vem o socorro, vem o conforto, vem a ajuda que nós precisamos. Derrama o Espírito Santo sobre cada mão levantada, sobre aqueles que não se manifestaram com as mãos, mas no coração eles têm um pedido, que o Senhor ouça também esses pedidos. E derrame o Espírito Santo sobre nós, neste momento, ao estudarmos a Tua Palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos, amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês sobre a imortalidade ou a mortalidade. Vocês sabem que todo ser humano almeja ser imortal. Se existisse um xarope, se existisse um remedinho, um elixir da vida eterna, que alguém pudesse ir em algum lugar, em alguma fonte, em alguma ilha, em algum paraíso aí, no meio do oceano, em alguma ilha escondida, se existisse lá uma fonte a jorrar que dissessem ali, quem bebe daquela água vai ter vida eterna, não vai morrer. Eu imagino que milhões de pessoas estariam correndo para lá, porque existe no coração humano o desejo da vida eterna, imortal. Não morrer nunca. Que bom se nós fôssemos imortais, se nós não morrêssemos nunca. Mas, quando Deus nos criou, quando Deus criou nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 está na primeira página da Bíblia. Gênesis capítulo 2, vamos ver aqui o verso 17. Gênesis capítulo 2 e o verso 17. O que é que Deus disse para Adão e Eva? De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas, leiam comigo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus, ao criar Adão e Eva, Deus, ao criar a família humana, criou a família humana mortal ou imortal? Vamos ler de novo? De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Pergunta: quem é imortal morre? Por que Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer? Então, se eles poderiam morrer se fossem desobedientes, isto significa que eles foram criados mortais ou imortais? Pense para responder. Eles foram criados mortais. O que é mortal? Que pode morrer. O que é imortal? Não morre.
Se um imortal falar, eu quero morrer, não vai morrer, porque é imortal. Entende? Quem é imortal não morre. Quem é mortal, morre. E Adão e Eva poderiam morrer se desobedecessem, e desobedeceram. Não desobedeceram? E eles morreram? Capítulo 5 de Gênesis, aqui diz, vamos ler o verso 3. Verso 3. Leiam comigo. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos. 130 mais 800 são quantos? 930. E teve filhos e filhas. Todos os dias de vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ele foi criado mortal ou imortal? Mortal. Se Adão foi criado mortal, poderia viver eternamente se fosse obediente. Mas se não obedecesse, morreria, e morreu. Todos os descendentes de Adão são mortais. Todos os descendentes de Adão são mortais. Abram a Bíblia agora em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Olho na Bíblia, não é o que eu falo. Vocês perceberam que nós pregamos com a Bíblia na mão. A Bíblia está aqui. Não tem valor o que eu falo, só tem valor o que está escrito. Não acreditem na palavra de nenhum pastor, nem na minha, nem na minha. Acreditem aonde? No que os seus olhos leem. Se eu falo uma coisa, mas não está escrito, entra por aqui, sai por aqui. Agora, se eu falo uma coisa e leio o verso, aí não é para esquecer, aí é para praticar. Deus vai confortar o seu coração com estas verdades. Agora vamos ler então Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quantos seres humanos não morrem? Quantos seres humanos não morrem? Todos morrem, porque todos pecaram. O pecado entrou por um homem e pelo pecado veio a morte. E assim todos pecaram e todos morrem. Existe alguém imortal aqui na terra? Todos somos mortais. Mortais. Agora, quem é que inventou a mentira de que você não morre? Gênesis capítulo 3. Volta para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Quem criou esta história de que você não morre? Por que nós estamos estudando com vocês sobre isso? Queridos, todas as religiões do mundo, hinduísmo, budismo, islamismo, shintoísmo, espiritismo, catolicismo, todas as igrejas evangélicas, batista, metodista, Assembleia, Deus e Amor, Universal, todas as igrejas evangélicas, todas acreditam que a alma é imortal. Estão olhando nos meus olhos? Todos, no mundo inteiro, cristãos e não cristãos, as religiões pagãs, budismo, hinduísmo, islamismo, espiritismo, todos acreditam que a alma é imortal. Quando não existe um verso na Bíblia que diz que a alma é imortal. A Bíblia diz que você é mortal. Você é mortal. Satanás inventou esta história de que morre o corpo e a alma não. Porque ele disse para Adão e Eva, vocês não vão morrer. Mas Adão e Eva morreram ou não? Sim ou não? Respondam rápido. Adão e Eva morreram ou não? Sim. Sim. Aí quebrou as pernas do diabo, porque o diabo falou que não ia morrer, mas eles morreram. Aí ele já veio com outra mentira. Não, morreu só o corpo. A alma não morre nunca. Outra mentira dele.
Vejam a mentira que ele inventou para Eva no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Estão lendo aí? Vamos ler o verso 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto, estão me acompanhando? Do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. E então a serpente, que é o diabo, né? A serpente é o diabo, falando pela boca da serpente. Serpente nunca falou, meu irmão. Cavalo não fala, burro não fala. Quando fala, é alguém falando pela boca. Ele é somente um médium. Já ouviu falar de médium? Tem gente que fala: eu tenho o dom da mediunidade. Se você tem o dom da mediunidade, perca o dom. Desative o dom. Acabe com este dom. Porque mediunidade é o diabo falando pela sua boca. Os médiums, quando falam, até a voz fica diferente. Você já percebeu que quando os médiums estão falando, não é a voz dele, é uma voz, uma mulher, e a voz grossa é outra voz. É o diabo falando. É mediunidade. A serpente foi uma médium, porque era o diabo falando pela boca da serpente. E o que a serpente falou? O diabo falando. Estamos lendo o capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Se preocupe, Eva. Deus disse que vocês vão morrer se pecarem. Eu estou dizendo que vocês não vão morrer. Mas nós lemos em Gênesis capítulo 5 que Adão viveu 930 anos e morreu. E aí? O diabo ficou como mentiroso, né? Aí ele veio com outra: morre só o corpo, a alma não morre. E assim, todas as religiões do mundo e todas as igrejas cristãs do mundo estão acreditando que a alma não morre. Mas, será que a Bíblia não fala, não explica? Explica sim. Abra a Bíblia agora em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel capítulo 18 é o Antigo Testamento. Ezequiel fica depois de Salmos. Olha, nós estamos começando o sermão. E quantos versos da Bíblia nós já lemos? Vários, né? Isso é Bíblia. Eu não prego palavra de homens, eu prego Bíblia. Isso dá uma firmeza, isso dá fundamento para os seus pés. Porque Jesus enfrentou Satanás com a Bíblia, dizendo: está escrito. E o diabo veio tentar Jesus e Jesus respondeu: está escrito, está escrito. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você só pode enfrentar a mentira com a verdade. Não a verdade dos homens, a verdade da Bíblia, a palavra de Deus. Por que damos tantas Bíblias? Porque a Bíblia é de graça? Só pegar lá na sociedade bíblica e distribuir? Não, custa caro. Mas por que investimos tanto dinheiro em Bíblias? Porque nós queremos que vocês se fundamentem na Bíblia. Não é placa de igreja que salva ninguém, meu irmão. Nem placa de igreja católica, nem placa de igreja adventista, nem placa de igreja assembleia, nem uma placa de igreja salva. Mas a Bíblia salva. Você tem que crer na palavra de Deus. E Deus conforta o seu coração sobre os mortos. Deus conforta o seu coração com relação àqueles que morreram. Ele conforta o seu coração para que você não fique sofrendo. E o estudo de hoje é especificamente sobre isso. Não existe nada vivo do morto. O morto é morto. Morte é o oposto da vida. Morte é o oposto da vida. Então, morreu, não vive mais. Não, mas tem alguma coisinha que ficou viva. Não, meu irmão. Morreu, morreu. Mas tem ressurreição. Ah, sim, tem ressurreição. Mas enquanto a ressurreição não chegar, e quando é que vai ser a ressurreição? Quando? Quando Jesus voltar. Enquanto a ressurreição não chegar, não tem nada vivo aí, espantando, aparecendo para as pessoas, e clamando, e passando sede, e passando fome, e sofrendo. Não, meu querido irmão. A Bíblia diz que está dormindo no pó
da terra. E queridos, aqui no capítulo 18 de Ezequiel, acharam aí? Capítulo 18, verso 4. Vamos ler. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa hein? Alma que pecar, essa não, completa? Essa alma que pecar não morrerá ou não morrerá? A alma que peca morre? E como é que todas as religiões do mundo e todas as igrejas do mundo, eu não estou falando de algumas, meu irmão, estou falando de todas, ensinam que a alma não morre, que a alma é imortal, que morre só o corpo. Queridos, na Bíblia, alma é sinônimo de pessoa. Pessoa. Tanto que as traduções modernas, quem é que tem essa Bíblia cor-de-rosa, capa cor-de-rosa? Você tem. Aí não fala alma, aí fala pessoa, não é? Certo? Então, a alma é sinônimo de pessoa. Toda pessoa que pecar morrerá. No original não fala pessoa, fala alma. Mas por que a tradução moderna, que é essa, a minha também é moderna aqui, e a cor-de-rosa ali também é moderna, por que no lugar de alma colocou pessoa? Porque alma e pessoa são sinônimos. Toda pessoa que peca, morre. Toda alma que peca, morre. Porque alma é você como um todo. Você é uma alma vivente. Não existe uma alma vivendo fora do corpo. Não existe. No espiritismo existe. No hinduísmo existe. No budismo existe. No catolicismo existe uma alma vivendo fora do corpo. Nas igrejas protestantes, evangélicas, também existe uma alma vivendo fora do corpo. No espiritismo também existe uma alma vivendo fora do corpo. Por isso as pessoas têm medo do cemitério, medo dos mortos, porque eles acham que a alma, ela está viva, está olhando para você, está querendo aparecer para você. Queridos, essa é uma artimanha, é uma estratégia de Satanás para torturar você. Torturar você, enganar você. A Bíblia diz que o ser humano, a pessoa, a alma vivente, ela morre. Está claro ou está obscuro? Claro ou obscuro? Agora, acho que você acha que nós vamos mudar o espiritismo e eles vão, de hoje em diante a Bíblia diz que a alma morre, então de hoje em diante o espiritismo... Não, o espiritismo vai continuar sendo o espiritismo, meu irmão. Vão continuar ensinando que a alma não morre e fica reencarnando. Outra coisa que a Bíblia não ensina é reencarnação. Não existe essa palavra reencarnação na Bíblia. Presta atenção agora. 2 mentiras que Satanás engana o mundo inteiro. Quantas? 2 mentiras que Satanás engana o mundo inteiro. E quando eu falo o mundo inteiro, inclui religiões não cristãs e igrejas cristãs também. Vocês sabem que existem quantas igrejas cristãs? 47 mil igrejas cristãs. E a Bíblia é uma só. Mas o que diz a Bíblia? 2 mentiras. Primeira, a alma é imortal. Essa é uma mentira. Mas qual é o verso da Bíblia? Não existe o verso na Bíblia. Mas o budismo ensina isso, o catolicismo ensina isso, todo o protestantismo ensina isso. Então, se todo mundo fala que de certo é isso mesmo. Não, se todo mundo fala é porque é errado, porque o todo mundo está no caminho largo ou no caminho estreito? Hein? No caminho largo. Mesmo que a pessoa não saiba ler, nem escrever, mas se ele percebe que todo mundo está andando no caminho, ele já o quê? Estou fora. Estou fora desse caminho. Não, você nem sabe ler nem escrever, como é que você acha que todo mundo está errado? Não, eu não preciso nem ler nem escrever para saber que todo mundo está errado, porque o caminho largo é o caminho da perdição. Então, se todo mundo diz que a alma é imortal,
é porque esse é o erro. Essa é a mentira de Satanás. Estão me acompanhando? Eu estudo todas as religiões do mundo. Eu estudo sobre islamismo, sobre hinduísmo, sobre budismo. Eu conheço as religiões do mundo e conheço as igrejas cristãs do cristianismo. Eu estudo sobre o catolicismo, tenho muitos livros do catolicismo. Eu estudo sobre as igrejas cristãs evangélicas para saber o que elas ensinam de verdade e o que elas ensinam de mentira. Não basta ter a Bíblia na mão, porque às vezes você está com a Bíblia na mão, mas você está ensinando a mentira. Por isso o seu olho tem que estar na Bíblia, não no pregador. Quando o pregador está lendo, você está com o olho na Bíblia. Quando ele para de ler, aí você olha para ele. Mas o que importa é o que está escrito na Bíblia. Capítulo 18, você leu o capítulo 18, verso 4? Leia também o verso 20. Verso 20. Leia comigo. A pessoa que pecar. A sua tradução diz o quê? A alma que pecar. Porque pessoa e alma são sinônimos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai. Nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. O filho não vai se perder por causa do pai, nem o pai se perder por causa do filho. Cada um vai responder diante de Deus. Graças a Deus é assim, não é? Porque senão o pai é bandido, traficante, assassino, e o filho estaria o quê? Condenado e perdido. Seria justo isso? Não, não é justo. Não é justo. Cada um responde por si, diante de Deus. O pai pode ser bandido, traficante, mas o filho pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Ele está salvo. Está salvo. Porque ler a Bíblia é salvação. Muda e transforma. Agora, queridos, só existe uma vez que a Bíblia usa a palavra imortal. Uma vez a Bíblia usa a palavra imortal. Agora vá lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Só existe uma vez na Bíblia a palavra imortal. 1 Timóteo 1, 17. Acharam? Vamos ler juntos? Quem achou pode dizer amém? Assim, ao Rei eterno, leia comigo, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Está falando aqui de quem? De Deus, dizendo que Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Só aparece esta vez na Bíblia a palavra imortal. Se aparece uma vez só a palavra imortal e está sendo aplicada a quem? A Deus. Então como é que eu vou dizer que a alma é imortal quando a Bíblia não usa essa palavra imortal nem para o ser humano, nem para a alma humana? 1 Timóteo, na mesma carta de Timóteo, capítulo 6, e o verso 16. Verso 16. Aqui não usa a palavra imortal, aqui usa a palavra imortalidade. Mas veja aí, capítulo 6, da primeira carta de Timóteo, verso 16. Nós temos que saber a verdade. Veja comigo, capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 16. É 16. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade não é o ser humano, não é a alma humana. O único que possui imortalidade é quem? Deus. Está claro aqui? Está claro? Agora, como é que nós dissemos que existem duas mentiras, não é? Duas mentiras que são ensinadas no mundo todo. A primeira é: a alma é imortal. Isso é mentira. E qual é a outra? O dia de guarda é o domingo.
E você fala, mas como é o domingo? Onde é que está escrito na Bíblia? Não está escrito, mas todo mundo guarda o domingo. Então, eu prefiro fazer o que todo mundo faz. Se você prefere fazer o que todo mundo faz, você vai para o lugar onde todo mundo vai. Você vai acabar no mesmo lugar que todo mundo vai acabar, que é o lago de fogo e enxofre, onde vai estar a maioria. Mas o investimento aqui é válido, é importante, porque estamos levando pessoas para o céu, para o estudo da Bíblia, doando Bíblias. E não só doando, fazendo com que a pessoa leia a Bíblia e acredite no que está escrito. Então, essas duas mentiras unem o mundo todo na mentira, no caminho largo. Primeira, a alma é imortal. E a Bíblia diz, a alma é mortal. Segunda mentira, o dia de guarda é o domingo. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Se você pegar essas duas mentiras, você já identifica onde está o erro, onde está a verdade. Você enxerga. A pessoa vem, canta bonito, prega bonito e faz milagres, tal. Faz milagres? Aí você chega para ele em particular, não em público, e diz, escuta, a alma... Quê? Não, o quê? A alma é mortal ou imortal? É imortal, lógico que é imortal. Eu estava pregando tão bonito, cantando tão bonito, fez tantos milagres, expulsou demônios, mas é imortal mesmo? Lógico que é. Todo mundo crê nisso. E outra coisinha aqui. Não, eu estou com pressa. Não, espera aí, só mais uma perguntinha. O dia santo, o dia de guardar, é o domingo ou é o sábado? Lógico que é o domingo. Lógico que é o domingo. Jesus ressuscitou no domingo, e a gente guarda o domingo. O sábado é do judeu. Queridos, a pessoa já fica toda confusa, né? O sábado é do judeu? Ah, é? Quantos judeus tinham no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva? Quantos judeus tinham lá no Jardim do Éden? Quantos? Hein? Quantos judeus tinham lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o 7º dia, o sábado, como dia de guarda? Quantos judeus? Nenhum. Só era Adão e Eva e Deus. Semana da criação, Gênesis capítulo 2. E Deus abençoou, descansou e santificou em que dia? No 7º dia. Não tem nada a ver com o judeu. É Deus que manda descansar no 7º dia. Esta é a verdade. A alma é mortal e o dia de guarda é o santo sábado. Queridos, agora vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Para você entender o que acontece quando a pessoa morre, você tem que entender o que aconteceu quando a pessoa foi criada. Se você entender como o ser humano foi criado, você vai entender também o que acontece quando ele morre. Porque na morte ocorre o inverso da vida. É o inverso. O que aconteceu na criação, na morte ocorre o inverso. Porque vida e morte são opostos. Certo? Capítulo 2 de Gênesis, acharam aí? Capítulo 2, verso 7. Podemos ler? Todos que acharam, digam amém? Verso 7, leiam comigo. Então, o Senhor Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. Por isso que a gente gosta da terra, porque a gente é pó da terra. Por isso, quando você vê a sua criança brincando com o pé no chão, sentado na terra, está tudo bem. Nós precisamos do contato com a terra. Você precisa andar descalço na terra para descarregar a eletricidade do corpo. Olha a dica, está nervosa, está tensa, aquela tensão, o nervosismo, anda descalço. Pelo menos meia hora por dia, descalço. Seja na terra, seja na grama, mas descalço. Para descarregar o quê? A energia. O seu corpo é carregado de eletricidade. Será? Você já não levou um choque tremendo de bater aqui, ó? Quando você leva um choque aqui, bater essa parte aqui, dá um choque tremendo. Por que dá um choque? Porque o seu corpo está carregado de eletricidade, os pensamentos
Eles funcionam à base de eletricidade, à base da água, do oxigênio, que formam os pensamentos. Queridos, nós, seres humanos, nós fomos feitos, o nosso corpo foi feito do pó da terra. Mas o fôlego de vida não veio do pó da terra. O fôlego de vida veio de quem? De Deus. Leia então o capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. O que veio de Deus? Fôlego de vida. Está percebendo bem? Está percebendo bem o que é que veio de Deus? Fôlego de vida. Foi a alma que veio de Deus? Fôlego de vida. E o que veio do pó? Foi a alma que veio do pó? Hein? Estão percebendo que quando eu pergunto, alguns respondem rápido, outros não respondem, porque ficam o quê? Em dúvida. E eu repito de novo, porque não pode ter dúvida. O que veio do pó? Foi a alma ou foi o corpo? Hein? Viu como não é todo mundo que responde? O que veio do pó? O corpo ou a alma? Corpo. O que veio de Deus? O fôlego ou a alma? Fôlego. Ué, e a alma? Então agora vai explicar aqui. Olha aqui, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Quando juntou os dois, quando juntou o corpo que veio do pó com o fôlego de vida que veio de Deus, o que surgiu então? Alma vivente. Existe alma vivente sem corpo? Não. Existe alma vivente sem fôlego? Não. Alma vivente é a soma do corpo com o fôlego. O corpo veio da terra, fôlego de vida veio de Deus. Quando os dois se juntaram, você se tornou alma vivente. Logo, você não tem uma alma vivente, você é uma alma vivente. Vamos responder isso? Você não tem uma alma vivente. Eu não tenho uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Que pode ser, a palavra sinônima é pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu não tenho uma pessoa. Ora, lógico, você vai olhar para mim e falar, está brincando. Lógico que você não tem uma pessoa. Você é uma pessoa. Isso mesmo. Então, eu não tenho uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. E por que eu sou uma alma vivente? Porque eu tenho um corpo. Eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo e tenho fôlego de vida. E porque eu tenho corpo e tenho fôlego de vida, eu sou. Tem diferença? Eu sou a alma vivente. Isso aconteceu na criação. Agora, na morte acontece o quê? Eclesiastes está do lado de Salmos, viu? Eclesiastes está do lado de Salmos. Quando você chega em Salmos, que é o livro mais fácil de achar, é o livro de Salmos, porque é só abrir a Bíblia bem no meio. Quando você abre a Bíblia bem no meio, calcula o meio assim, abre, você vai abrir em Salmos. Então, em Salmos, do lado de Salmos vem Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Olha a Bíblia falando. Quando a pessoa morre, o que acontece? Vai para o purgatório. Não, a Bíblia não existe na Bíblia a palavra purgatório. Ah, vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz que a pessoa morre e vai para o inferno. Não, a pessoa quando morre vai para o céu. Não, a Bíblia não diz que morre e vai para o céu. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ele volta ao pó. Ele era o pó e volta a ser pó. Entende? Ele vai para a sepultura. Está dormindo no pó da terra. Essa é a expressão bíblica. A expressão da Bíblia para os mortos é dormindo no pó da terra. Essa é a expressão bíblica. Dormindo no pó da terra. Na morte a pessoa sofre. Os vivos sofrem. Os vivos choram. Morto não sofre, morto não chora, morto não se agoniza. Morto não pensa. Morto não pensa. Nós vamos ler esse verso na Bíblia. Capítulo 9 agora, capítulo 12, melhor, verso 7. Leia comigo. Acharam? E o pó volte à terra, de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Que veio do pó, volta para o pó. E o que veio de Deus, volta para Deus.
Você pode usar a palavra fôlego de vida, que veio de Deus, ou pode usar a palavra espírito de vida, que veio de Deus. São sinônimas. Espírito de vida, fôlego de vida são sinônimos. Agora, queridos, quando a pessoa morre, Eclesiastes, você está no capítulo 12, não é? Agora vai para o capítulo 9. Capítulo 9. O que acontece quando a pessoa morre? Achou? Capítulo 9, verso 5. E isso aqui é importante, viu? Você tem que grifar, você tem que pintar isso aí, porque isso aqui é muito importante. Leia aí o verso 5 agora. Porque os vivos, leiam comigo, porque os vivos sabem que vão morrer. Sabe ou não sabe? Sabe. Eu posso morrer hoje. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Eu me imagino morrendo cada dia. Quem se imagina morrendo cada dia, não dorme com o pecado, não deixa de pedir perdão cada dia. Agora, quem acha que isso não vai morrer nunca, ele deixa para pedir perdão quando? Amanhã, o ano que vem. Deus quer que você seja realista. Você pode morrer hoje. E tudo que você tem que fazer é confessar os seus pecados. Não morra com o pecado. Confesse o pecado. Leia comigo. Capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O que quer dizer coisa nenhuma? Não, coisa nenhuma quer dizer que ele tem entendimento, sabedoria e pode dar conselho para a mamãe que ficou viva, dar conselho para os amigos. O morto pode dar conselho? Ele não sabe coisa nenhuma, a Bíblia diz. Eu tenho uma prima que o pai morreu, meu tio, eu fui visitá-la, e ela disse: Samuel, a minha vizinha é espírita, e eu estava varrendo a garagem da minha casa, e o muro da minha vizinha é colado na minha casa. De repente, eu ouvi a voz do meu pai. Eu olhei para trás, e era a minha vizinha, falando com a voz do meu pai, e me dando conselhos. Eu abri a Bíblia e disse para minha prima: você crê na Bíblia? Creio. Então vamos para a Bíblia. Eu li esse verso aqui, olha. Capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E não tem nenhuma recompensa, porque a memória deles jaz no esquecimento. O morto não sabe nada, não aconselha ninguém. Ué, mas como é que era a voz do meu pai? O diabo imita a voz das pessoas. O diabo imita a voz. Até a inteligência artificial imita a sua voz. Viu? Se você receber um telefonema aí e você atende e ninguém fala nada e você fica: alô, alô, quem está falando? Não fique falando não, porque eles estão gravando a sua voz para te dar um golpe. Porque uma vez eles gravam a sua voz na inteligência artificial, eles usam a sua voz, esse timbre da sua voz, para dar um golpe. Se até a inteligência artificial grava a sua voz e repete a sua voz, o diabo imita a voz de qualquer um. Mas é o diabo, não é um morto falando. Mortos não louvam a Deus, mortos não aparecem. Vai passar pelo cemitério, está com medo? Não. Morto não aparece para ninguém. Ah, mas o fulano viu. Então foi um demônio que ele viu. Simplesmente isso. O diabo é mentiroso mesmo. O diabo é mentiroso. Aparece um saci pererê, aparece um lobisomem, aparece um... Eu viu mesmo. Mas não é o lobisomem, não é o saci pererê, não é esse, é o diabo. Demônios que aparecem como mulher. Demônio aparece como mulher. Eu tenho um amigo, pastor, que o irmão dele estava dançando com uma madame muito bonita lá em Manaus, agarradinho, e depois saíram do baile e foram para a praça, parte das árvores lá, não é? E ele abraçado lá, beijando a mulher, de repente sumiu, da cabeça até aqui, sumiu. Ele ficou, ué. Ele olhou para baixo, só tinha daqui para baixo. Ele saiu numa correria. Queridos, ele estava enamorado e se agarrando com quem? Um demônio. Ele pode aparecer como homem, como mulher, como animal.
Mas é o diabo. Porque a Bíblia diz que os mortos não aparecem. Mas o diabo aparece como um anjo de luz. O diabo não apareceu para Jesus como um anjo de luz? Hein? Ele toma a forma que ele quiser. Mas a Bíblia está orientando você. Os mortos não falam, não louvam, não dão conselhos. Eles não sabem nada. Vamos terminar a leitura aqui? O verso 6 agora. Leia comigo. O amor do morto, o amor, o ódio e a inveja. Para eles o quê? Não existem mais. Eles já estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Eles sabem de alguma coisa que está acontecendo aqui? Não sabem. Eles estão dormindo no pó da terra, descansando. Vamos ler então o último verso, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos ler agora o verso 2. Todos esses versos vocês precisam gravar bem, e todos esses versos que nós estamos lendo, olha aqui, ó. Qual é o número dessa lição? O número 9. Todos esses versos que nós estamos lendo estão na lição número 9. Quem tem esse livrinho? Todo mundo tem. Até as crianças têm, todo mundo tem. Então, é a lição número 9. Agora, leia agora o capítulo 12 de Daniel, verso 2. Verso 2. Podemos ler? Todos que acharam, digam amém. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Onde é que as pessoas ficam enquanto estão mortas? Dormindo no pó da terra. Está claro isso? Dormindo no pó da terra. Até a ressurreição. Não tranquiliza você saber que o seu ente querido não está sofrendo, não está passando angústia, ele está o quê? Descansando. Inconsciente, porque quando você dorme, você fica inconsciente. Uns têm sono mais pesado, eles dormem mesmo e nada acorda, porque tem sono pesado. A morte é um sono pesado, que só vai ser acordado pela voz de Deus. Lembram-se de vocês quando Jesus olhou para o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da onde? Hein? Viu como já ficou a dúvida na mente? Lázaro saiu da onde? Viu como ficou a dúvida? Ora, você coloca a pessoa no túmulo, ele não vai estar lá? Ou ele saiu correndo de lá? Não, o morto está onde você o colocou. Lázaro foi era morto há 4 dias, Lázaro. Foi enterrado, colocaram a pedra. Jesus chegou lá e disse: tirem a pedra. Ih, Senhor, Marta e Maria falaram: Senhor, há 4 dias, já está cheirando mal, tirem a pedra. Tá bom, o senhor está pedindo. Tiraram a pedra. Aí Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro era de Deus, salvo ou perdido? Como é que era Lázaro? Hein? De Deus, homem de Deus, amigo de Jesus. Então ele morreu salvo ou morreu perdido? Hein? Salvo. Pela crença popular, ele deveria estar aonde? Pela crença popular, não pela Bíblia. Pela crença popular, quem morre amando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, pela crença popular, a pessoa vai para onde? Para o céu. Ora, e o traficante bandido, quando morre, pela crença popular, vai para onde? Para o inferno. Essa é a crença popular. Agora, queridos, quando Jesus olhou para o túmulo e disse: Lázaro, desce daí, Lázaro. Seria bondade? Seria justo se Lázaro estivesse no céu? Ele diria: Senhor, há quanto tempo eu estou lutando para chegar no céu? Agora que eu cheguei no céu, o Senhor quer me tirar daqui? E levar a gente para a terra de novo? Queridos, Jesus não estragaria o prazer e a alegria, a felicidade do Lázaro se ele estivesse aonde?
No céu, porque ele não estava no céu, ele estava onde? No túmulo. Por isso Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, porque ele não estava no céu, nem no purgatório, nem no inferno. Ele estava na sepultura, dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. Meu querido irmão, a ressurreição acontecerá na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os nossos queridos perfeitos, glorificados, e vai devolver-nos, e as nossas famílias serão o quê? Reunidas novamente, para nunca mais nos separarmos. Felicidade eterna, ao lado do nosso Deus, vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a vida eterna é só na volta de Jesus. Amém? Amém. Queremos orar com vocês neste momento. Vamos ficar em pé? Deixe-me fazer uma oração com vocês. Pai querido que estás nos céus, neste momento eu faço um apelo para os meus irmãos. Todos os que aceitam a Jesus como Salvador neste momento e terão vida eterna, que levantem a sua mão neste momento para que os céus registrem esta decisão. Olha do céu, Pai querido, veja as mãos levantadas de pessoas que te abraçam Jesus como Salvador e que querem receber a vida eterna. Se morrermos, o Senhor vai nos ressuscitar na tua breve volta e vai nos levar para o céu. Volte logo, querido Jesus, porque estamos ansiosos por tua vinda, nós queremos o céu, estamos com a nossa mente voltada para o céu. Tem misericórdia de nós, conforta o nosso coração, derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos, amém, Senhor, amém. Deus seja louvado.